Então, bom dia a todas que estão aqui online hoje, vão assistir a nossa aula depois. Vamos iniciar a nossa aula. Meninas, antes de iniciar, a amiga de vocês, Edviges, ela fez uma pergunta muito interessante que eu acredito que seja a dúvida de muita gente, tá? Por isso que eu deixei para responder ela na gravação. Ela perguntou como serão as nossas aulas práticas, né? Visto que esse é o último capítulo do livro. Então, o que nós vamos fazer agora? Com a aula de hoje, a gente finaliza essa etapa da matéria e tudo mais. E a partir da semana que vem, nós vamos começar as aulas práticas. Tavane, como serão essas aulas práticas? Bem, vocês estão no módulo de desenvolvimento pessoal. O que isso quer dizer? Que agora nós vamos começar a preparar vocês para a entrevista, para como se portar dentro de uma drogaria. Então, eu preciso saber de vocês quem teria disponibilidade de vir na escola, quem não teria. A gente vai fazer essa enquete lá no grupo, tá? Eu preciso que vocês respondam para mim, para eu poder me organizar, porque tem algumas práticas que eu preciso que vocês venham. Eu sei, já conversei com algumas alunas, algumas são de grupo de risco, outras convivem com pessoas de grupo de risco. Então, eu preciso ter esse feedback de vocês para eu poder organizar como serão essas práticas, tá? Mas, num primeiro momento, o que nós vamos fazer? As primeiras práticas tem como a gente fazer online. Então, como que serão essas práticas? Nós vamos aprender a desenvolver um currículo. A primeira etapa é a porta de entrada, o cartão postal de vocês. Então, nós vamos ver a próxima aula, currículo, como formatar, o que colocar, o que não colocar, como eu devo fazer. E vamos falar um pouquinho também da forma de entregar esses currículos, tá? E nesse período que está tudo digital, nós vamos falar também de algumas plataformas digitais para entrega de currículo, tá? Onde você pode cadastrar o seu currículo, se você usa conteúdo pago ou não para divulgação desse currículo. Tudo isso nós vamos ver na próxima aula. Então, quem puder estar online, é uma aula que quanto mais vocês participarem, vai ser melhor, vai ser uma aula de tirar dúvidas mesmo, de vocês fazerem a prática, colocarem as informações. Se vocês vierem na aula online semana que vem, vai ser melhor ainda porque vocês já vão sair com o currículo de vocês pronto. É o que eu falo, hoje em dia tem muitos lugares que fazem currículos, mas não é um currículo personalizado. Então, se vocês personalizarem o currículo de vocês, vocês vão poder, deixa eu só deixar o segundo entrar. Vocês vão poder ir só atualizando o currículo, tá? Então, deixa eu ver se a Silvana já entrou. Silvana, eu estou falando aqui para as meninas que na aula da semana, que esse é o nosso último capítulo do livro, tá? Que a partir da semana que vem nós vamos começar as práticas. Então, eu vou mandar uma enquete no grupo para saber quem poderia vir presencial, quem não poderia. Igual eu estava falando, muita gente convive com grupo de risco, algumas aqui até são do grupo de risco. Então, nós vamos ver para eu poder me organizar como vão ser essas práticas, tá? Então, depois eu mando lá no grupo para vocês responderem. E que a aula da semana que vem nós vamos fazer o currículo de vocês, tá? Então, já deixar tudo organizadinho, já levanta as informações de vocês, que nós vamos fazer o currículo. Então, nós vamos ver como fazer, como não fazer, como entregar esse currículo, se usa ou não plataformas pagas. Então, tudo isso a gente vai estar vendo semana que vem. Depois nós vamos tratar de assuntos como entrevista, o que falar, o que não falar, como se comportar, principais questões, principais perguntas que vão ter na entrevista, como vocês se portarem. O nosso objetivo aqui como Sebrae é que vocês saiam já colocadas no mercado. Então, nós vamos preparar todas essas etapas junto com vocês, tá bom?
Então, não percam, chamem as amigas de vocês para a próxima aula, porque quanto mais gente participar, vai ser melhor o desenvolvimento da aula, tá bom? E conforme for passando, a gente vai abordando outras etapas, período de treinamento, período de experiência na farmácia, tudo isso a gente vai estar abordando, tá? Então, essas vão ser as nossas práticas de desenvolvimento pessoal, para vocês realmente se portarem, não só conseguirem o emprego, mas conseguir permanecer nesse emprego, tá? Então, quanto a pergunta é isso. Vocês têm alguma dúvida? Edvirgens, Lívia, Silvana, Ana Letícia? Respondida a pergunta, Edvirgens? Acho que sim, se eu não me engano, ela está sem microfone hoje. Então, tá bom. Pessoal, vamos começar então a nossa aula de hoje. Sim, aqui, a Edvirgens respondeu no chat. Então, beleza, Edvirgens, vamos começar então a nossa aula. Nós vamos falar sobre empreendedorismo. É um tema muito interessante. Mas antes, meninas, vamos corrigir nossa última aula, né? A última aula nós falamos sobre sigilo profissional, sobre o que fazer, o que não fazer, sobre ética, né? Basicamente, foi o tema da nossa aula. E a primeira pergunta, nós falamos, né? No balcão de uma farmácia, sempre devemos manter o sigilo profissional, ou seja, o segredo de confessionário. Quais devemos ter mais cuidado? Então, essa é uma pergunta interessante e pelas respostas de vocês, eu vi que vocês entenderam bem. Que no balcão de farmácia, a gente trabalha com questões muito íntimas, né, dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Algumas dessas questões, doença grave, dependência de drogas, gravidez, adultério, tudo isso, o balconista e o farmacêutico, eles têm acesso, né? Porque a gente tem acesso às receitas, a gente tem o conhecimento do para que cada medicamento serve, como eu vou usar esses medicamentos, então tudo isso a gente fica ciente. E cabe a gente também fazer uma orientação correta e lembrar que todas essas questões que a gente se depara na drogaria, a gente deve tratar como a própria questão falou, né? Como um segredo de confessionário mesmo. Ter todo aquele sigilo. Porque são questões particulares da pessoa. A gente não deve se envolver. Certo, meninas? E a segunda questão, que teve até uma aluna que me chamou no WhatsApp que não havia entendido, né, essa questão, é algo que eu quero que fique bem claro na mente de vocês, que é a questão da equidade. Isso aqui, meninas, é questão de concurso, viu? Se vocês forem prestar prova para órgãos públicos relacionados à saúde, ser balconista de prefeitura ou qualquer coisa relacionada à saúde, essa pergunta vai cair, tá? Ela é clássica. O que é equidade? Vocês precisam entender que o SUS, ele tem alguns pilares, né? E um desses pilares é a equidade. Então, o que é equidade? Equidade é muito parecido com igualdade. E tem essa figura que traz aqui pra gente, que eu até coloquei ela aqui, que ela é muito boa, que ela nos ajuda a entender o que é essa tal de equidade. Então, aqui, ó, na primeira gravura, a gente está vendo uma questão de igualdade. Eu tenho 3 pessoas, cada uma de uma altura, e quando eu dou um tratamento igual para elas, elas recebem o mesmo tratamento. Para um, que é esse aqui, esse homem de blusa azul, o tratamento que eu dei para ele foi muito, ele não havia necessidade de todo esse tratamento. Para o segundo, de camisa vermelha, foi o suficiente, foi adequado esse tratamento. E para o de camisa roxa, não foi suficiente o tratamento que eu dei para ele. Esse aqui é um exemplo de igualdade. Eu dou o mesmo tratamento a todas as pessoas. Isso é interessante. Porém, o SUS, ele trabalha numa plataforma muito melhor. Ele trabalha um princípio de equidade. É adaptar as oportunidades, deixando-as justas.
Ou seja, aqui, ó, o moço de camisa azul, eu não precisei dar nenhum tipo de atendimento, e para ele já está satisfeito. O de camisa vermelha, eu dei um atendimento, que para ele foi suficiente. E o de camisa roxa, eu tive que dar um atendimento maior, para ele poder ter receber no final as mesmas oportunidades. Tá, Tavânia, eu entendi isso com as caixas, mas como que isso funciona na prática? Na prática de atendimento. Prática de atendimento é a seguinte, eu vou ter pacientes, vamos pensar num ponto de emergência, né? No atendimento de emergência. Fica melhor, desculpa, que fica melhor para a gente entender. Se um paciente chega reclamando de uma simples dor de cabeça, eu vou deixar, ele chega num pronto-socorro reclamando de dor de cabeça. Eu vou atender esse paciente da mesma forma que eu vou atender um que chega que levou um tiro, uma pessoa que levou um tiro? Não, eu tenho que atender eles de forma diferente. A pessoa que levou um tiro, ela não vai ficar aguardando lá no saguão esperando atendimento. O atendimento dela é imediato, é prioritário, porque é uma emergência. A pessoa que está com dor de cabeça, ela vai ser atendida, mas ela não vai receber o mesmo tratamento. Então, isso é equidade. Eu vou atender cada um segundo as suas necessidades, mas para que eles tenham, deixando todos de uma forma justa, tá? Então, é diferente da igualdade. Então, essa foi a resposta das últimas questões que nós fizemos. Isso. Agora sim. E hoje, meninas, nós vamos ver algo muito interessante, que é empreendedorismo. Nós vamos ver o que é ser empreendedor, algumas características que a pessoa empreendedora tem que ter, principalmente no âmbito farmacêutico. Mas aqui nós vamos falar de empreendedorismo num âmbito muito mais amplo. Porque o empreendedorismo, ele veio com uma pegada muito forte, principalmente pós-pandemia, tá? Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas não foram recolocadas, não estão ainda no mercado de novo. Então, muitas delas pegaram seus acertos, né? A empresa fez acerto, pagou lá o que a pessoa tinha direito. A pessoa se viu com esse dinheiro na mão, sem novas oportunidades, e resolveu empreender. O que é empreender? A pessoa resolveu abrir seu próprio negócio. Certo? Então, isso é o que nós vamos ver hoje. Mas eu fiquei de dar um feedback para vocês, né? Da última aula, da questão sobre ética, antes da gente abordar sobre empreendedorismo, que é situações constrangedoras, né? E eu fiquei muito feliz do feedback de vocês. Eu vi que 80% das respostas falou que a situação mais constrangedora, na opinião delas, seria auxiliar a idosa a comprar lubrificante, dar esse tipo de orientação. E 20% falou que seria a pílula do dia seguinte, né? Dar as orientações, falar que a pílula do dia seguinte, quais são as orientações, né? Que cabe a gente fornecer nesse caso. Orientar que a pílula deve ser tomada até 48 horas após a relação sexual. Se passou desse período, não adianta mais tomar a pílula do dia seguinte, não vai ser eficiente. Orientar essa mulher de que a pílula do dia seguinte é um método contraceptivo emergencial, ou seja, eu não posso ficar tomando todo mês. Tem moça que acha que normal, eu posso ter relação sem preservativo, eu posso ter relação sem estar tomando anticoncepcional, eu tomo a pílula do dia seguinte, está tudo certo. Não é assim. A pílula do dia seguinte, ela tem uma dose hormonal que corresponde a uma cartela de anticoncepcional que você toma durante um mês. Então, o que você tomaria durante um mês, a pílula do dia seguinte você toma numa tacada só. É muito perigoso você estar tomando isso todo mês. Por quê? Além de você estar com uma dose hormonal muito alta,
aumenta as chances de dar trombose, de ter problemas de circulação. E o pior de tudo, quem toma todo mês, a pílula vai perdendo efeito. Então, você toma esse mês, foi eficiente. Toma mês que vem, não vai ser tão eficiente mais. Então, a indicação é tomar no máximo 2 pílulas do dia seguinte por ano. Entendeu? Então, essa orientação a gente tem que dar. E que pílula do dia seguinte é muito eficiente para evitar gravidez. Doenças sexualmente transmissíveis, pílula do dia seguinte não evita. Então, o método mais indicado é o quê? Camisinha. São as orientações que a gente tem que dar. Agora, para uma idosa que vai comprar lubrificante, o que eu tenho que orientar? Orientar que existem vários tipos de lubrificantes, que tem alguns que tem que ler lá no rótulo, não são compatíveis com alguns tipos de preservativos, então tem que dar essa orientação também. Que alguns lubrificantes esquentam, outros esfriam, tem um que esfria, depois esquenta, que vai do gosto, do que a pessoa, né, tem preferência. E que o lubrificante ajuda muito, principalmente quando a mulher está tendo dor na relação, tá? Se a mulher começou a sentir dor durante a relação, ela já tem uma certa idade, pode ser porque a mulher, conforme ela vai ficando mais velha, vai diminuindo a taxa hormonal. Então, ela vai ficando, é o que o povo popularmente diz, que vai ficando ressecada, né? Ela não produz mais a mesma quantidade de lubrificação normal. Então, ela precisa comprar esse lubrificante. Auxilia bastante, mas em alguns casos ela tem que fazer o tratamento, tá? Um tratamento mais profundo, com alguns lubrificantes que tem hormônio também, tá? Então, tudo isso a gente tem que orientar. Mas ela não pode fazer utilização de lubrificante com hormônio sem indicação médica, tá? Aí precisa do ginecologista dela dar o aval para ela poder estar usando, certo? Então, como eu prometi, as orientações das situações mais constrangedoras que a gente vai encontrar na farmácia. Vamos então para a nossa aula de hoje, né? Que nós vamos falar sobre empreendedorismo. Então, o que é o empreendedor? Aristóteles, que foi um grande filósofo do passado, ele dizia, né, que onde se cruzam os talentos com a necessidade do mundo, aí está a sua vocação. Então, isso reflete muito bem o pensamento empreendedor, tá? É bom a gente já ter isso em mente, porque o empreendedorismo, ele sempre vem com uma pegada de solucionar uma necessidade. Se você quer abrir um negócio, e aqui eu digo, seja uma farmácia, seja qualquer outro tipo de negócio, porque o que a gente quer aqui é que vocês sejam bem-sucedidas, independente do que vocês vão fazer. É importante vocês entenderem, se eu pretendo abrir um negócio, tá, por que eu estou abrindo esse negócio? Eu tenho que satisfazer uma necessidade. Esse é o pensamento do empreendedor. Tá, eu vou abrir uma farmácia nesse bairro. Por que eu estou abrindo uma farmácia nesse bairro? Porque não tem uma farmácia aqui. Ou, porque aqui só tem farmácia de rede. Farmácias que não dão uma atenção especial para os clientes. Então, eu quero abrir uma farmácia que vai dar um atendimento mais humanizado. Ou eu vou abrir uma farmácia que presta atendimentos, como aferir pressão, medir glicemia, que vai furar a orelha. Por que eu estou abrindo essa farmácia? Qual necessidade eu quero sanar? Isso é um ponto importante quando a gente pensa em empreendedorismo, em abrir um novo negócio, tá? Então, o empreendedor, a pessoa que faz isso, que abre um novo negócio, ela está contribuindo com mudanças importantes na humanidade. E hoje, a pessoa empreendedor, o empreendedor, ele tem sido, esse termo, né, tem sido utilizado para pessoas que são capazes de identificar o problema, ou seja, no meu bairro não tem esse tipo de atendimento. Eu vou abrir um negócio que vai sanar esse problema. Ou elas encontram uma oportunidade, exemplo,
nesse momento de pandemia, diminuiu as taxas de alguns tipos de segmentos. Então, como eu estou com uma taxa facilitada, não vou ter que pagar tanto imposto, eu vou abrir um negócio nessa área, eu estou aproveitando uma oportunidade. Mas o empreendedor, na maioria das vezes, a gente não pensa em abrir um negócio novo. Você não fala assim, eu quero abrir um negócio. Não, não é todo mundo que tem essa veia empreendedora. Mas o pensamento empreendedor a gente pode ter. O que é isso, tá vendo? É encontrar soluções inovadoras. Né? E o que são essas soluções inovadoras? Achar um jeito novo de fazer as coisas. E é isso que eu quero que vocês saiam dessa aula com isso em mente. Tá vendo? O que quer dizer isso? Fazer algo de uma forma nova. Nós vamos estar abordando no decorrer da aula, tá? Para vocês verem o que eu posso fazer de diferente, como eu posso pensar fora da caixa, para fazer ser um colaborador, ser um funcionário que tem um diferencial, tá? Então, vocês precisam ter bem em mente que não basta ter o conhecimento e não praticar, tá? Esse também é um grande pensamento do empreendedorismo. Porque o conhecimento vocês estão tendo. Vocês já tiveram várias aulas sobre como funciona a prática farmacêutica, como vocês podem ser funcionários bons. Mas o grande tchan do empreendedorismo é que ele não fica só nas ideias. O empreendedorismo, ele toma, o funcionário empreendedor, ele tem atitude. Ou seja, ele põe em prática. Então, vocês vão ter os conhecimentos. Nós vamos dar aqui alguns insights de vocês, como se diferenciar dos demais concorrentes, porque hoje o mundo está muito competitivo. Como eu posso me diferenciar e ter uma atitude empreendedora, ter uma atitude diferente da maioria. Isso que nós vamos ver. E lembrando que é preciso, sim, você entender as necessidades do ramo farmacêutico. Por quê? Você só pode pensar em soluções novas se você conhece as soluções que estão sendo praticadas agora. Então, vocês vão entrar no mercado de trabalho, vocês vão conhecer o ambiente de trabalho, isso é muito importante também. Você não chega na primeira semana e já fala na farmácia, eu acho que eu devo mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo outro. Não. Vocês vão chegar, estudar o ambiente, entender como a farmácia funciona, como que é o público-alvo, o tipo de pessoa que essa farmácia atende, para então poder propor alguma coisa, alguma melhoria para esse ambiente, tá? Então, para você ser um empreendedor, o que você tem que ter? Quais características, né? O empreendedor deve apresentar? Primeiro, ele tem que ter conhecimento técnico da revenda de medicamentos. O que isso quer dizer? Precisa conhecer de princípio ativo, efeito farmacológico, ou seja, para que aquele medicamento serve, como que eu vou tomar e orientar o paciente a tomar o medicamento da melhor forma. Eu preciso ter esse conhecimento técnico, conhecimento teórico. Isso a gente já viu muito. Vocês já aprenderam o que são os MIPs, os princípios, que são os medicamentos isentos de prescrição. Nós aprendemos sobre dipirona, paracetamol, diclofenaco, os clássicos, a gente já viu todos eles, nimesulida, todos esses a gente viu. Princípio ativo, para que serve e como tomar. Outra coisa importante também que vocês têm que estar atentos, porque se você empreender sem estar atento a essas características, você corre o risco de infringir alguma lei, infringir alguma ética, algum código de ética. E essa inovação que vocês vão estar querendo trazer para o ambiente de trabalho, ser, na verdade, um prejuízo. E não é isso que a gente quer. Então, para vocês não incorrerem nesse risco, é importante a gente se informar sobre a legislação farmacêutica. Tá, Vânia? O que quer dizer se informar sobre a legislação farmacêutica? Significa que vocês vão estar atentos a RDCs. O que é RDC? São resoluções normativas.
que é o que rege as farmácias. Legislação da vigilância sanitária, vocês também têm que estar atentas. E como vocês vão ter acesso a isso? O próprio portal do farmacêutico, da CRF, do Conselho Regional de Farmácia, ele traz todas essas resoluções, tá? Desculpa. Mas o que eu trago para vocês já, assim, que vocês têm que estar atentos, principalmente sobre divulgação, porque a maioria das inovações que a gente vai ter no âmbito da farmácia estão relacionadas à inovação e a marketing e a formas de divulgação. Então, vocês precisam se atentar a isso, tá? Então, por exemplo, eu não posso, numa drogaria, falar que é promoção. Eu não posso escrever promoção. Se passar um fiscal e ver isso, a farmácia ganha uma multa. Então, eu não posso. Tá vendo que são pequenos alertas que a gente tem que estar atento? O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber daqueles conhecimentos básicos que vocês já tiveram acesso. Por exemplo, anatomia. Eu preciso entender sobre logística de farmácia, como funciona o recebimento, que a gente já aprendeu. Eu preciso conferir nota fiscal, ver o armazenamento, qual é a melhor forma de armazenar esse medicamento. E estar atento também à dispensação. É controlado? Não é controlado? Eu tenho que reter receita? Eu posso vender um medicamento de venda livre? Tudo isso eu preciso saber. Além de ter uma inteligência emocional muito boa. A gente já falou sobre esse tema também. Então, eu preciso saber ter uma inteligência emocional, ter uma sensibilidade emocional para poder ter um bom relacionamento com a minha equipe de trabalho e com o cliente. Por que com a equipe de trabalho? Porque quando a gente vai trabalhar em grupo, eu preciso saber, né, como me portar, porque atritos vão surgir. No ambiente coletivo, sempre surgem atritos. Mas eu preciso estar emocionalmente estável para eu conseguir lidar com isso sem agravar a situação. E com o cliente também. Porque existem clientes difíceis, existem clientes que vão chegar com grandes problemas de saúde, às vezes vai sensibilizar a gente. Eu preciso ter inteligência emocional para eu saber como me portar nessas situações, tá? Entender de marketing. Nós vamos falar ainda nessa aula sobre inovações em marketing. Então, eu preciso entender um pouco de marketing, sim, tá? Principalmente marketing de farmácia. E conhecer um pouquinho de atenção farmacêutica. Preciso entender também como organizar uma farmácia. Então, nós vimos que tem os medicamentos que podem ficar dentro, que tem que ficar dentro do balcão, medicamentos que podem ficar fora do balcão, perfumaria, como que eu organizo, como que eu vou fazer a estratégia de marketing. Marketing que eu digo na organização é como que eu vou organizar essa prateleira de uma forma que vai chamar a atenção do cliente. Será que eu vou pôr todos os medicamentos de comprido, né, na horizontal? Ou, conforme algumas pesquisas já demonstraram, medicamentos que são colocados, dispostos verticalmente, aumenta a venda. Então, tudo isso eu tenho que estar atento. E também transmitir uma imagem profissional adequada para o ramo farmacêutico. A gente falou disso na aula retrasada. Nós falamos como se vestir, como se comportar no ambiente farmacêutico, tá? Então, meninas, adquirir conhecimento técnico, como eu já mencionei, vocês estão tendo agora. Agora, o que resta é desenvolver características, né? Traços de personalidade que vai ajudar vocês a se destacar no mercado de trabalho. E uma coisa que eu vou falar para vocês, daqui a pouco a nossa aula vai cair, tá? Mas eu já vou mandar o link novamente lá para o grupo, tá? E é só vocês entrarem novamente, porque nós vamos ter 2 aulas, tá? São 2 horas de aula. Então, essas características que vocês precisam desenvolver para vocês se destacarem no mercado de trabalho são características emocionais mesmo, tá?
Então, cabe a nós estar atento a todas essas características para auxiliar no desenvolvimento profissional de vocês, tá? Antes de eu começar o novo ponto, eu já vou mandar o link aqui para vocês, tá bom?